A paz do Senhor Jesus e uma boa tarde de salvação. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, meus amados irmãos, e para agradecer a Deus pela vida de todos vocês, pela graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas e a alegria da nossa salvação. Porque Deus é bom, fiel, maravilhoso, em todo tempo Deus é bom. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo e estou atendendo hoje, irmãos, o pedido de uma inscrita no meu canal. A irmã Luzia Saraiva. Ela pediu para que eu gravasse um vídeo a respeito do jejum e consagração. Espero que o Espírito Santo de Deus, nesta tarde, em nome de Jesus, venha me usar para que eu possa esclarecer a respeito desse ensinamento, né? Da consagração e do jejum, né? Eu vou meditar aqui na palavra do Senhor Jesus, que está aqui no livro de Êxodo, né? No versículo 11, que a palavra do Senhor vai nos dizer assim, né? Aqui fala a respeito de Moisés, né? Que a palavra de Deus vai nos dizer assim: esteja pronto para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, né? Aqui é uma ordem que Moisés recebeu do Senhor, né? Para que os homens estivessem prontos, eles se colocassem em consagração durante 3 dias. Ele se abstesse, né, das coisas pecaminosas, jejuasse, orasse, lavasse suas vestes, se limpasse e se separasse das suas esposas para não ter relação sexual durante 3 dias, para que eles pudessem se apresentar diante do Senhor, porque Deus ia falar a Moisés e mediante esses homens, né? Então, a palavra do Senhor diz aqui que esses homens eles precisou se separar, se consagrar e jejuar para comparecer diante da face do Senhor para ouvir o Senhor falar. E aqui fala que nenhum a mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou incendiado, o que seja animal, o que seja homem, não viverá, soando a trombeta longamente, então subirão ao monte, que não era para ninguém tocar no monte, e não era para ninguém tocar nesses homens que estavam se consagrando. Ele estava jejuando e se consagrando a Deus para comparecer diante de Deus, para ouvir Deus falar com Moisés. Mas mesmo assim, eles não estavam prontos o suficiente. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele e o fogo e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais, e Moisés falava e Deus respondia em uma voz alta. Então, não teve condições dos homens subir ao monte. Deus ordenou a Moisés que descesse e falasse para os homens que ficasse abaixo ao redor do monte, que não ultrapassasse o limite, porque se eles ultrapassassem o limite, eles seriam fulminados, porque só os 3 dias de jejum e de consagração, ele não teria, o corpo dele, a carne dele, a alma dele não suportaria o poder de Deus, de tão grande que era. E Moisés teve que descer o monte e falar para os homens: olha, fica todos aí embaixo, ao redor do monte, e não ultrapasse o limite. Porque se vocês ultrapassar, vocês serão fulminados por causa do poder de Deus que era muito grande. Então, irmãs, quando a pessoa recebe um grande chamado de Deus, Deus capacita essa pessoa e dá um grande poder a essa pessoa. Moisés, para fazer isso aqui, porque isso aqui antecedeu a escrita dos 10 mandamentos, ele se consagrou. 40 dias, com 40 noites, ele jejuou.
Então, ele estava forte no espírito, na alma, mas a carne dele estava mortificada. Então, ele estava um homem completamente espiritual. Por isso, ele tinha condições de ficar diante da presença de Deus, falando com Deus e Deus respondendo. Então, isso aqui é uma coisa muito séria e isso se aplica no dia de hoje. Porque o apóstolo Paulo vai falar que quando nós queremos nos consagrar, vamos supor que a senhora seja uma mulher casada ou seu marido seja evangélico, em ambos os casos. Tanto seu esposo, quando ele quiser se consagrar a Deus para que Deus dê a ele um novo ministério, digamos que ele seja um evangélico, que ele tenha anseio de ter um dom de louvor ou de libertação, e ele quer receber de Deus uma porção dobrada de poder para fazer essa obra, ele precisa entrar num acordo com a senhora para ter um afastamento da quantidade de dia que ele vai determinar para ele ficar em jejum, em oração e em consagração. Essa consagração separa ele da senhora por algum dia e vice-versa, a senhora também dele. Mas a palavra de Deus diz que tem que ser como um acordo. E assim que termina essa consagração, logo o casal tem que se juntar para que o diabo não venha jogar seta na vida conjugal. É muito sério, irmãs, é muito sério. Então aqui, irmã, isso procede e nós temos uma aula gloriosa a respeito disso, dada pelo próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, que ele, como filho de Deus, a palavra de Deus dizendo que ele é 100% Deus e 100% homem, mesmo assim, para assumir o ministério dele, ele nos deu uma aula maravilhosa. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, e ele ficou sozinho, ele se separou de tudo e de todos, em consagração. Porque se consagrar é separar. E nós, evangélicos, irmãos, nós temos uma vida de consagração. Porque quando nós abandonamos as coisas corriqueiras do mundo, as coisas pecaminosas, então a nossa vida já está consagrada a Deus. Nós vivemos em consagração. Nós somos um povo consagrado a Deus. Porque as coisas que se faz aí no mundo, nós não praticamos. Então, nós temos uma vida, irmã, consagrada a Deus. Então, o que acontece? Nós temos que jejuar e orar. E manter firme a nossa consagração. Agora, quando queremos algo específico para um revestimento de poder e para receber um ministério diferente que a gente quer de Deus, que a gente quer, que a gente anseia, aí a gente faz uma consagração, um jejum e uma separação para um processo de revestimento mais forte, para que Deus venha falar conosco, para que Deus venha dar para nós, se revelar para nós aquilo que nós almejamos receber do Senhor. Aí nós fazemos uma separação. Além da consagração que nós já vivemos dia a dia, separado das coisas do mundo, aí nós fazemos uma consagração além, fazendo uma separação das coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Isso aqui é para se revestimento do poder de Deus. É como a palavra de Deus vai dizer, todo crente, quando aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já vem sobre ele, para habitar dentro dele, para fazer faxina na casa e para libertar de tudo aquilo que a gente praticava antes. Ele vai trabalhar na nossa vida e vai nos limpar e nos purificar e nos libertar. Só que, quando o Senhor Jesus subiu ao céu, antes dele subir ao céu, ele deu uma ordem para os apóstolos, dizendo que eles ficassem reunidos em Jerusalém, até que de lá fossem revestidos do poder de Deus. Então, o que aconteceu? Eles foram para o cenáculo, se reuniram e ficaram fechados, quer dizer, em consagração, jejum e oração e consagração, separado de todas as coisas do mundo, até que de lá fosse revestido o poder de Deus, que eles fossem receber essa promessa de Deus, que era o derramamento do Espírito Santo. Que isso aconteceu no dia de Pentecostes, está lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Foi quando desceu o Espírito Santo sobre ele, eles foram todos batizados com o Espírito Santo. E depois eles saíram dali pelo mundo. É tanto que neste dia foi o dia em que Pedro, sem nenhum tipo de estudo, usado pelo Espírito Santo de Deus, fez uma pregação que mais de 3.000 pessoas se rendeu ao Senhor Jesus naquele dia, no dia de Pentecoste. Quem usou a boca de Pedro para falar tudo que Pedro falou ali em Atos?
no capítulo 2. O próprio Espírito Santo de Deus foi quem usou a boca dele para falar. Ele estava cheio do Espírito, ele estava batizado com o Espírito Santo. Aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e versículo 38, a palavra de Deus vem dizer que Deus ungiu o Senhor Jesus com o Espírito Santo e com poder. E que ele andou fazendo o bem, curando a todos e libertando todos os oprimidos do diabo. Porque ser batizado com o Espírito Santo, você parte para a obra, você está preparado para partir para a obra. Mas você, para ser revestido de poder, você tem que orar e jejuar. É o que está lá em Efésios, no capítulo 6. O revestimento, você tem que ser revestido de toda a armadura de Deus. Ser uma pessoa completamente separada. Uma pessoa que se abstém de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que a palavra de Deus condena, você se abstém. E sendo que cada mês você tira pelo menos uns 5 dias de consagração fechada, para você ter um revestimento robusto da palavra de Deus e do poder de Deus, para você cumprir o seu ministério com todo vigor, revestido do poder de Deus. Então aqui, Moisés, ele foi o único que ele teve esse poder, porque ele se revestiu. Ele foi um homem escolhido por Deus, porque Deus tinha um propósito tão grande na vida de Moisés, que tudo que aconteceu a Moisés, desde a vida de criança até quando ele saiu fugido do Egito, tudo tinha um propósito de Deus. Tudo tinha um propósito de Deus. Né? Porque Deus, ele trabalha na vida das pessoas. Aí o que acontece? E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu e disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo que não tropece no termo para ver-me, para me ver, para que muitos deles não pereçam. Porque se eles tropeçassem no termo da subida do monte, eles pereceriam. Porque o poder de Deus era grande e eles não suportariam. Eles não estavam preparados para tamanho poder. Essa aqui, irmã, é uma coisa maravilhosa. E também o sacerdote que se achegue ao Senhor, esse hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre ele. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem advertido, dizendo: marca o termo ao redor do monte e santifica-o. E disse o Senhor: vai e desce depois, e subirá tu, Arão contigo e os sacerdotes. Porém o povo não tropece no termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Então Moisés desceu ao povo e disse isto, o que o Senhor havia ordenado. Então, irmã, isso aqui é para todos nós, irmão. Para todos nós. A consagração e o jejum, ele é para todo aquele crente que quer se revestir de poder, que quer ter uma vida robusta na presença de Deus e que quer cumprir um ministério, sabe, maravilhoso. Por que aqueles 2 homens que saíram para pregar a palavra de Deus chegou diante de um endemoniado e falou: a quem... E foi expulsar o demônio, dizendo: aquele a quem Paulo e Silas prega, em nome dele eu expulso. E o demônio respondeu para aqueles 2 homens: quem é vós? Porque Jesus eu conheço e a Paulo. E quem vos sois? Pegou, bateu nos 2 homens, tirou as vestes dele e disse: deixar ele nu. Por quê? Porque eles queriam fazer uma obra de Deus sem nenhuma preparação. Né? E os demônios conhecem, os demônios eles têm que conhecer quem verdadeiramente serve a Deus. Eles têm que conhecer e temer, porque eles sabem que o poder de Deus está no crente, que verdadeiramente é separado,
tem uma vida em consagração, uma vida em jejum, e uma pessoa que se abstém das coisas pecaminosas deste mundo por amor do Evangelho, leva uma vida de santidade. Isso é necessário para todos nós que precisamos fazer a obra de Deus para que não sejamos envergonhados. Eu espero, irmã, que o Espírito Santo de Deus tenha respondido essa questão sobre a consagração e o jejum para a senhora e para todos aqueles que precisam saber que a consagração é uma separação, e todo crente já é separado, mas existe a separação específica para engrandecer o ministério, tá? Eu deixo essa palavra dessa tarde para a honra e glória do nome santo de Jesus, e que Deus venha abençoar a todos vocês, e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais sobre esse assunto com todos vocês. E pode meditar no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 5, no 12, no 13 e no 14. E depois Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 14, né? E no livro de Êxodo, o capítulo é 19. Em nome de Jesus, fiquem todos na santa paz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Que Deus abençoe, que dê uma tarde de domingo maravilhoso, um culto maravilhoso hoje à noite para todos nós, para adorar o nosso Deus. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, e que vamos orar, vamos se apegar com Deus, vamos nos consagrar mais e mais, jejumar mais e mais, buscar a presença de Deus, porque se faz necessário. O crente, ele tem que fumegar, ele tem que ter fogo, ele precisa ser revestido de poder. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra nesta tarde para a meditação dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, fique todo com a paz do Senhor Jesus, e que as bênçãos de Deus cubram todos vocês. Amém e amém.